Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como sociedades secretas e descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. Muito interessante. É um livro enorme, 800 páginas, e hoje a gente vai falar sobre os filhos de Elohim. Esse termo, filhos de Deus ou filhos de Elohim, muitas pessoas falam o seguinte: ah não, tem a ver com os poderosos do passado, mas não é os filhos, vamos dizer assim, não são os anjos que tiveram depois relação com as mulheres. Não. Hoje a gente vai falar sobre esse ponto aí. Eu sei que nos primeiros 2 vídeos muitas pessoas vão colocar o comentário tipo assim: oh, mas não quer dizer que eles eram anjos. Ah, se acalma aí que a gente vai usar hoje o Novo Testamento. Então vamos lá. Além disso, pessoal, quem tiver interesse, essa semana eu estou lançando um curso novo, que é a Arte da Imperfeição, para o crescimento pessoal e profissional. Para quem não sabe, vamos dizer assim, não ser tão perfeccionista. Para quem pensa que ser perfeccionista é uma coisa boa. Para quem pensa assim: ah, eu fiz uma entrevista de emprego, disse que meu maior problema é perfeccionismo, então o pessoal vai gostar de mim. Pessoal, saiba que perfeccionismo não é uma coisa positiva, ok? Então vamos lá. Esse curso é interessante, quem tiver interesse, link abaixo com desconto. E quem tiver interesse em vários cursos da área de membros, link abaixo. Vamos à parte interessante, os filhos de Elohim. Interpretar o termo filhos de Elohim como sendo os descendentes de Sete é plausível, como muitos rabinos dizem, ok? Mas é incorreto. É o que ele está dizendo aqui, eu concordo com ele. É plausível, mas é incorreto. Pois a Bíblia não dá suporte para tal afirmação. Em Jó, capítulo 1, versículo 6 e em Jó, capítulo 2, versículo 1, temos 2 passagens sobre anjos em hebraico, que são os filhos de Elohim. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, Jó. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Elohim, vieram apresentar-se perante Yahweh, e o Satã, o acusador, aproximou-se também junto deles. Olha só, os anjos, filhos de Elohim, está aqui em Jó. Próximo, Jó, capítulo 2, versículo 1. Em outro dia, os anjos, os filhos celestiais, voltaram a se apresentar perante Yahweh, Elohim. E Satã, o acusador, também estava entre eles, para da mesma maneira ser ouvido por Yahweh. Ou seja, de novo aí, os anjos como filhos do Criador, certo? Ou seja, assim, filhos de Elohim. É o termo usado na Bíblia. Pois bem, interpretar o termo, então, filhos de Elohim, pode, como algo descendentes de humanos, é plausível, mas não tem base bíblica, tá? No Hunger's Dictionary, que tem aqui, ele indica no final do livro, define filhos de Elohim como anjos, ok? Então, nos dicionários mais antigos, filhos de Elohim são anjos e ponto. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 9 a 10, o apóstolo Paulo, Shaul, certo? O apóstolo Paulo, instrui as mulheres a usarem véus, que é o símbolo da autoridade sobre a cabeça, para não atiçar os anjos caídos. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, fala para as mulheres usarem véus para não atentar os anjos. Pois os anjos das sombras amam mulheres sem véus, com belos cabelos. Neste trecho, claramente, não está falando de homens, em sim de anjos caídos. Então vou pegar 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 9 a 10. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. Por causa dos anjos. Quem está falando isso? Está no Antigo Testamento? Não. Paulo está falando já. Olha, por causa dos anjos. Cubra o cabelo. Ok? Ok. Yehudá Judas, capítulo 1, versículos de 6 a 7, mostra que alguns anjos não guardaram a sua morada e as abandonaram e foram punidos em trevas perpétuas até o grande dia. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído com aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo sofrendo a pena do fogo eterno. Ou seja, está falando de anjos aqui. E ainda, então, esse versículo então explica que o pecado deles foi o quê? Fornicação, como o pecado de Sodoma e Gomorra. O pecado do anjo foi fornicação. E o pessoal fala, não, mas anjo não tem relação sexual.
Pera um pouquinho, mas aqui diz que o pecado dele foi fornicação. Então, explica aí, né? Mas vamos lá. Ou seja, este trecho deixa bem claro que os anjos fornicaram na terra e abandonaram as suas moradas e por isso receberam uma punição bastante severa. Bom, com relação ao trecho de Mateus, capítulo 22, versículo 30, que diz que os anjos não casam, porque muitas pessoas alegam isso, falam, mas ó, aqui ó, diz aqui em Mateus, vamos dar uma olhada. Isso se deve porque eles são imortais e os que receberem a vida eterna terão o mesmo status. Mas não quer dizer que os anjos, quando eles vêm para esse mundo material aqui, não podem fazer coisas como o sexo ou comer, certo? Vamos ver em Gênesis capítulo 18, versículo 8 e em Mateus. Então em Mateus, que é o que o pessoal diz assim, não, filhos de Elohim não são anjos porque eles não podem ter relações, etc. com as mulheres, vamos dar uma olhada. Diz assim, ó, na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio, são todavia como anjos do céu, ou seja, o anjo não está tendo relação lá. Então o pessoal fala, então quer dizer que o anjo não tem como fazer sexo, é isso que o pessoal fala. Mas, vamos ver em Gênesis. Enquanto tomou queijo fresco, Abraão, né, tomou queijo fresco e leite, e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. Deles quem? Dos anjos, né? Ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Então, anjo precisa comer? Precisa comer carne? Anjo precisa comer manteiga? Anjo precisa tomar leite? Não, não precisa. Por que eles comeram? Eles podem. Eles não precisam, mas eles podem. Eles não precisam comer no céu, mas eles podem comer quando estão na terra. Eles não precisam ter relações sexuais no céu, mas eles podem quando eles estão na terra, certo? Pois bem, é o que dá a entender aqui. É o que diz no livro e eu concordo com isso. Então vamos lá, continuando aqui. Yahweh os aprisionou no abismo até o tempo do fim. E esses anjos caídos são aqueles espíritos aprisionados, nos quais o Messias e Yahusha, segundo ele coloca aqui, pregou depois de ter sido crucificado durante os 3 dias que estava morto. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20, diz o seguinte: porque também Yahusha morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Yahweh, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado em espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Espíritos em prisão. Que espíritos em prisão era esse aqui? Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Yah esperava nos dias de Noé. Interessante. Por acaso, se os espíritos em prisão aqui fossem simplesmente pessoas presas, e Yahusha viveu 2000 anos atrás, Noé viveu muito mais tempo atrás, como é que ele pregou? Ele voltou na máquina do tempo para pregar? Como é que foi isso? Não, ele está falando aqui desses anjos que estão nesses ambientes escuros, né, presos. No livro de Enoque tem essa profecia, abre aspas, porque eles nasceram dos humanos e dos sentinelas no seu início e a origem primária. Eles serão espíritos malignos na terra, e de espíritos malignos deverão ser chamados. Espíritos malignos, demônios, certo? E os espíritos dos gigantes irão afligir, oprimir, destruir, atacar, fazer guerra, trabalhar na destruição da terra e causar problemas. E esses espíritos irão se levantar contra as crianças, dos homens e contra as mulheres, porque eles conceberam delas. Andrew Collins, o autor do livro From the Ashes of Angels, diz que os demônios e diabos são termos mais apropriados para esses espíritos malignos. E a gente chama aqui, nesse canal, fala muitas vezes, não existe esse negócio de alien nem nada do tipo, simplesmente são demônios. Okay? Pessoal, a gente teve uma pequena interrupção, então continuando. Bom, esses espíritos malignos, após a morte de seus corpos gigantes, foram condenados a permanecer na terra, prevenindo-os de acessar o céu até o dia do seu julgamento, no qual serão lançados no lago de fogo. Okay? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas que entendem que esses filhos de Elohim eram anjos, que cruzaram, então tiveram relações com mulheres, entendem a mesma coisa, que é o seguinte. Vamos lá, isso não está no livro, mas eu já vou falar para vocês, que é o seguinte. Nosso espírito humano, ele é feito no céu, ele é colocado aqui na terra. Quando a gente morre, ele volta para o céu. Ponto. O espírito dos gigantes, o espírito dos demônios é diferente. O espírito do anjo foi feito no céu. Ponto. O espírito do ser humano foi feito no céu. Certo?
Só que quando a mulher então teve relação com o anjo, especificamente, não é um demônio, é um anjo, nasce um ser que o espírito é criado na terra. Esse espírito é o espírito demoníaco que é criado na terra. Esse espírito, quando ele morre, ele não consegue subir. Ele não sobe, ele fica aqui na terra. E quando ele fica aqui na terra, ele vai sentir necessidade de um corpo. Então ele vai ter sede, e ele não vai poder beber, porque ele não é mais material. Ele vai ter fome, e ele não vai mais poder comer, porque ele não é mais material. Ele vai querer fumar, e ele não vai poder fumar, porque ele não é material. Então o que acontece? Esses espíritos que tem no centro de macumba, umbanda, mesa branca, kardecismo, etc., que o pessoal fala, conversa com o espírito, esses espíritos não são espíritos dos nossos parentes. Não são, porque os espíritos deles já subiram. Os espíritos que eles conversam são esses espíritos enganadores que ficam aqui na Terra, certo? Esses espíritos precisam tomar pinga. Então eles vão lá, vou te ajudar em tal coisa, mas eu quero tomar uma pinga. Então o espírito incorpora no corpo da pessoa e a pessoa fica lá tomando cachaça. Ou vai lá e fuma, etc. O espírito quer ter aquele momento de prazer. Então por isso que ele pede essas oferendas, essas coisas todas. Mas tudo isso é espírito, vamos dizer assim, de origem demoníaca. Tem até no espiritismo o pessoal fala assim, não, a gente sabe reconhecer quais são os espíritos zombeteiros e quais não são. Mentira. Eles conseguem identificar quais são os zombeteiros, porque são zombeteiros, né? Estão tirando com a cara do pessoal. E eles não conseguem identificar os zombeteiros que se passam perfeitamente pela pessoa. Então tem pessoas que sim, tem demônios acompanhando elas e eles sabem o que a pessoa fez durante a vida. Eles sabem o que as pessoas conversaram. Então quando ele incorpora lá para fazer uma carta psicografada, etc. tal, ele consegue escrever exatamente o que a pessoa passou, porque tem boas memórias, certo? E eles estão acompanhando muitas pessoas, né? Infelizmente é assim. Mas vamos lá. De fato, o culto de heróis vem dessa fonte horrorosa aí. O culto desses espíritos malignos que um dia habitaram com seus corpos gigantescos na terra e tinham poderes sobre-humanos. Então esse culto de adorar heróis, assistir tudo na televisão, isso que é uma religião, ok? Assistir essas coisas faz parte dessa religião, ok? Lembre-se que o culto dos heróis ou espíritos malignos está sendo perpetuado exatamente agora, neste momento. Aqui nos Estados Unidos, são imagens aqui dos Estados Unidos, ó. Nossos heróis, né, vestem avental ou máscara, acho que avental, alguma coisa do tipo. Heróis trabalhando aqui, heróis trabalhando aqui, heróis trabalhando aqui. Heróis, eu já falei no primeiro vídeo deste livro aqui, certo? 2 vídeos atrás. Heróis, basicamente, não significam pessoas que ajudam. Heróis significam pessoas, seres que têm um poder extra-humano, fora do nosso normal humano, e esse poder, em geral, foi usado no passado para nos oprimir, ok? Foi usado para nos oprimir, especificamente. Tudo bem. Então, basicamente é isso, pessoal. Por hoje é isso. E, detalhe, link abaixo para o curso de Arte da Imperfeição, para o crescimento pessoal e profissional. É importante também para o crescimento profissional. E também, o quê? Para o crescimento pessoal. Por quê? Profissional você vai precisar aprender a lidar com ambientes imperfeitos. E para o pessoal você tem que lembrar que as pessoas são imperfeitas, né? Não só você, mas todo mundo é. E isso leva você a ter um pouco mais de compaixão pelas pessoas e autocompaixão por você mesmo também. Bom, quem quiser fazer mais do que um curso, tem a área de membros, custa $7 por mês, você consegue assistir uma penca de curso lá, né? Não vou me prolongar muito, e todo mês tem um curso novo. Pessoal, por hoje é isso, muito obrigado a todos. Essa semana, lembre-se, todos os dias a gente vai falar sobre esse livro aqui, e a partir de semana que vem, pelo menos terça e quinta, eu falo sobre esse livro. Se eu tiver com pouca criatividade algum dia, eu coloco mais algum vídeo, mas pelo menos terça e quinta eu vou estar falando sobre esse livro aqui, muito interessante, 800 páginas. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.